Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a Dividimall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. O PlayStation 5 foi desbloqueado. Bem-vindos ao canal Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, nós contando mais opinião. Saiu aí há cerca de 11 horas, quase ontem para hoje, aí segunda-feira, claramente um desbloqueio anunciado através de um exploit de WebKit para o PlayStation 5. Isso mesmo, PlayStation 5. O exploit é muito parecido com a vulnerabilidade que foi exposta no PlayStation 4 em versões de firmwares restritas, assim como esse também se restringe ao firmware 4.03. Isso mesmo, o 4.03 é a famosa atualização de abril, aquele update do SSD NVMe. E é claro que parece que a Sony deixou algum rabinho solto lá e a galera conseguiu explorar. Eu vou dar mais detalhes sobre essa parada, tem muita vírgula nessa história, vamos deixar um pouco de sensacionalismo indo direto para tecnologia. Então é fundamental, importante e claramente obrigatório o seu like aqui nesse canal para ajudar a engajar esse conteúdo, trazer informação verdadeira para as pessoas e é claro, é óbvio, é lógico, apoiar os nossos conteúdos e deixar esse canal cada vez maior. Você também pode ajudar e contribuir ainda mais fazendo parte aí do nosso grupo de apoiadores e membros do canal, que também tem vantagens e conteúdos exclusivos aí diariamente, além de grupos, e também, se quiser, pode deixar aquela força no Pix ou mandar um valeu. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho que você vai ver nesse conteúdo que é bem único no Brasil. Vamos começar do zero essa história. Em meados lá de 2021 já soltou aí faíscas sobre esse possível exploit e dessa possível vulnerabilidade que o PlayStation 5 poderia ter. Naquele caso, foram hackers éticos. Para quem não sabe o que é um hacker ético, é o cara que explora uma vulnerabilidade, apresenta para a empresa e ele espera com isso uma recompensa. Eu sempre friso o ético porque é o mesmo conceito de alguém invadir a sua casa, te acordar na cama e falar: ó, entrei na sua casa, mas eu posso te explicar como ficar mais seguro, é só você me dar uma laplatita aí. Quando se não consegue a recompensa, o que acontece é geralmente vazamentos, explorações e claramente aí tentativas de abertura. A gente não sabe se a Sony recompensou ou não um grupo de hackers que havia aí habilitado, sinalizado que tinha falhas em alguns firmwares do PlayStation 5. Essa história inicial. Daí se desandou e em grupos em sites, fóruns de notícias de vulnerabilidades, aliás, isso não é Submundo nem Deep Web, são sites HTTPS, o mundo de segurança digital trabalha sim, eles expõem as vulnerabilidades para que as empresas corrijam e que as pessoas fiquem aí ligadas. Por outro lado, também avisa onde está os problemas. Pessoas com capacidade podem explorar livremente se assim o quiser. Foi isso que aconteceu. E o mais engraçado de tudo isso é que a vulnerabilidade se atenta justamente ao mesmo ponto onde houve também uma vulnerabilidade no PlayStation 4, através de quebra de I/O com WebKit. Isso mesmo, um interface web que você consegue aí executar alguns scripts e consegue ter acessos aí a níveis que já comprometem um pouco o sistema. Antes a gente falar em que nível que comprometeu o sistema PlayStation 5, vamos dar um lance do que é esse WebKit em si. Basicamente, ele se atenta a realmente explorar uma vulnerabilidade, ou seja, algo que a empresa ociosamente, propositalmente, equivocadamente não se atentou. Ele trabalha simplesmente através de
criar um servidor web, HTTPS, Linux, montando um ambientezinho muito lindo de Python, e aí você faz técnica bem mais manjada de fake DNS. Essa técnica consiste em você pegar o endereço do PlayStation e nomear o DNS a esse servidor que você criou. Dessa forma, você vai executar o script do servidor Python que o PlayStation entende de que está se conectando com a PlayStation. Dessa forma, você tem aí uma abertura, um nível de segurança aberto. Os scripts se baseiam basicamente em acesso root de I/O, leitura e escrita, mas com arbitrariedade, ou seja, em níveis diferentes e fluxo de dados também limitados. Pares de binários limitados de hexadecimais não é tudo que se pode fazer com essa vulnerabilidade, mas foi o suficiente para que o PlayStation 5 achasse que estava se conectando a um ambiente seguro da própria Sony PlayStation através do domínio do fake DNS. O script executa e habilita um menu oculto no PlayStation 5 de debug, depuração. Esse menu de depuração tem várias funcionalidades, inclusive instalação de pacotes. Então, se a gente pode entender que todo esse exploit é, na verdade, acessando uma vulnerabilidade e o PlayStation 5 se comportando como se ele entendesse que estava em um ambiente da própria Sony. Dessa forma, se consegue funções do console e limitadas, porém, às vezes impactantes. Depende do ponto de vista que você queira observar aí. Isso é importante mencionar que esse tipo de acesso de leitura e gravação não permite que se explore a camada de Hyper-V, muito menos injeção ou alterações de código do kernel, que aí sim é um desbloqueio completo e que coloca a Sony numa situação extremamente difícil perante a clientela. Exatamente. Como eu já disse aqui, o Detran Geek não é a favor de nenhum tipo de pirataria. Eu sou desenvolvedor, seria um hipócrita. No entanto, também não dá para tapar os olhos que se um console desse abre uma exploração, um jailbreak completo, com homebrew instalado e tudo mais, já era. Acabou o PlayStation 5 legalizado em grande parte do mundo, incluindo, é óbvio, é claro, é lógico, o Brasil. Dessa forma, não podendo ter acesso ao kernel em si e não conseguindo ultrapassar a camada de proteção de Hyper-V, que para quem não sabe o que é basicamente uma camada de virtualização que está acima da camada de hardware. Ela é como se fosse um carro forte ali, bloqueando, criptografando e dando acessos de direcionamentos para o hardware. Se isso for acessado, meu amiguinho, coisas que a Sony não gostaria que acontecesse, irão acontecer. Não acessando essa camada, não se pode executar códigos, não se pode gerar aplicativos. Então a vulnerabilidade faz com que apenas o PlayStation 5 entenda que está no modo de depuração e permita coisas que a Sony permite fazer nesses modos. Por exemplo, instalar um pacote. Um pacote que poderia ser, claramente, um jogo da PlayStation. Exatamente. Nesse nível, você estaria com o jogo nesse servidor e ele instalaria como fosse um download. Foi tudo mostrado por vídeo, eu não vou expor as imagens aqui, porque a gente não sabe realmente a credibilidade de tudo isso. E é claro, é óbvio, é lógico, pode conter aí restrições da Sony, envolver nosso canal em maus lençóis. Mas tá aqui o perfil dos caras aí, dá uma olhada lá, é só clicar e você vai ver. Esses modders e hackers são conhecidos aí também de fazer algumas explorações indevidas em consoles, e o relato de tudo isso que eu falei para você foi documentado pelo próprio explorador da vulnerabilidade e tem muita, mas tem muita lógica, capacidade ali, técnica, o que deve realmente habilitar que não é verídico não, tá bom? O cara conseguiu aí acessar, colocar o WebKit lá, teve acesso limitado, porém teve acesso ao I/O, não conseguiu acessar o kernel, mas o modo de depuração o permitiu instalar o pacote. E aí chega a questão da execução. A execução desse pacote seria basicamente a execução do jogo em si. Dessa forma, se conseguiria instalar jogos através desse servidor, copiados a partir de um CD e com o PlayStation intitulado, achando que aquilo era a própria PlayStation, então ele instalaria o pacote como se fosse um download. Essa técnica, como eu já disse, não é uma coisa nova. Os vários cracks que existem, principalmente de Windows, são baseados nisso, onde eles criam um servidor RDP virtual para se conectar e ele ativa por esse servidor interno. Então isso é muito manjado e a Sony realmente pecou em deixar uma parada dessa aí
aberta. Mas é aí que tá. A tristeza de uns do lado da Sony, a alegria de quem explora, que achou a vulnerabilidade. Voltando ao assunto em si da questão da instalação, não foi mostrado e não há informação real, concreta, nem probatória que o jogo executou. Chegamos ao nível de pacote. Segundo o próprio relato e documentação envolvida, ainda tem bastante instabilidade o WebKit e ele possui aí uma margem de acerto de 30%. Na teoria, se nós formos avaliar pensando na cadeia de jogos, a cada 10 jogos, 3 rodariam. Mas existe um peso maior sobre tudo isso, a qual não foi explorado devidamente, que é a parte do licenciamento em si desses jogos, como ficaria lá dentro e o que o PlayStation poderia ter feito a partir da 4.03, a qual ele não permite mais que isso aconteça. Foi relatado que versões anteriores de firmware poderiam rodar, mas onde existe o maior índice de sucesso é na 4.03. Como eu já disse, a atualização do SSD. Uma atualização onde a Sony, com certeza absoluta, perante a I/O, onde houve uma exploração de leitura escrita de I/O, fez alguma cagada no I/O. E provavelmente foi durante a atualização do SSD e abriu para os caras aí essa portinha. De fato e ao fato, tudo que foi revelado serve único e exclusivamente para curiosos / pessoas que queiram explorar. Tudo depende da Sony e dos hackers em si. Essa é verdadeiramente uma briga de gato e rato. Eles vão tentar o máximo que eles puderem, mesmo que a Sony já tenha limitado esse acesso, porque se nós formos pensar no firmware 4.03, levando em consideração os updates de jogos que tem acontecido no PlayStation, aliás, no Xbox também, mas estamos falando de PlayStation, dos updates de jogos, a Sony pode condicionar exatamente um update de um jogo e atualização de um jogo a uma versão específica do seu hardware, o que comprometeria completamente, mesmo tendo acesso total e aumentando essa quantidade de sucesso de 30%, para quem sabe aí uns 80%, já pensou? Seria interessante para quem espera esse tipo de coisa do console. Isso realmente seria para gatos pingados de jogos que não sofreram um update até 2021, precisamente abril, que é onde foi esse update. A quantidade bem limitada de jogos que teoricamente poderiam ir para frente. É claro, é óbvio, é lógico que a partir daí os hackers continuam explorando e tentando abrir mais, ter mais abertura sobre essa vulnerabilidade. Basta saber se a Sony consegue queimar esse mal e manter ele exclusivamente na 4.03. Isso não traria maiores problemas para a Sony, algumas coisas importantes, por exemplo, informações de depuração do console, que abriria alguns tipos de funcionamento, umas informações, uns dados mais importantes que poderia aí comprometer atualizações futuras, mas tudo vai depender de como a Sony trabalha na corrida atrás do prejuízo sobre essa versão. De forma geral, o WebKit, apesar de funcional no sentido de explorar, de acessar, de ter informações de I/O e conseguir instalar um pacote com sucesso, não se prova funcional em nenhum ponto ao título de realmente as pessoas explorarem comercialmente, piratamente e tudo mais sobre isso. Hoje em dia, em um dispositivo como PlayStation 5, até mesmo o Xbox Series, esse tipo de desbloqueio não deve ter vida muito longa. Então não há preocupação de pessoas que têm medo aí do desbloqueio e aumento de preços, alguma coisa por conta de pirataria, e a Sony também deve estar bem despreocupada em relação a isso, mas tem que correr aí para não ter mais aberturas. A questão maior é que não se teve acesso real ao aparelho, ao hardware em si, a camada de Hyper-V, e com isso fica limitado, porque nós estamos numa era onde os consoles, eles andam com o tempo, né? O PlayStation 5 era um em 2020 quando lançou, o Xbox também, e agora são outros produtos com atualizações cada vez maiores. E essas atualizações podem ser condicionadas aos jogos também. Inclusive, não só atualizações do próprio firmware para o console, para os jogos, mas também atualizações até mesmo para os controles, que já sofreram diversas atualizações. O player acaba perdendo benefícios importantes, então acaba sendo realmente mais um estudo, mais uma intenção, mais uma descoberta para os curiosos. E é claro, os hackers vão continuar no trabalho deles, que é tentar abrir. Quem sabe, se teve uma portinha, pode escancarar. Quem tem que cuidar disso não sou eu nem você, é a Sony. Mas, por hora, como eu disse,
esquece isso, nada tá funcionando de verdade. Mas a informação tá aí, foi bem interessante. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.